Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Seu secretário, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 25 de setembro de 2024, presidente e vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, secretário-geral vereador João Carlos dos Santos Melo. No dia 25 de setembro do ano de 2024, às 9h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do União Brasil, e secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. Presentes ainda os vereadores Alan Campelo da Silva, do Podemos, Francisco Carpegiani Veras de Andrade, Raif Matos Silva Vasconcelos e Marcelo Alexandre da Silva, do Partido Liberal. Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Diego Roberto Afonso e Everton Assis dos Santos, do União Brasil. Davi Valente Reis, Gilmar de Oliveira Nascimento, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Salles Silva, do Avante. Rosinaldo Ferreira da Silva e Alonso Oliveira de Souza, do Agir. Ivo Santos da Silva Neto, do Partido da Mulher Brasileira, Márcio José Maia Tavares, Roberto Sabino Rodrigues e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos. Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Verde, François Vieira da Silva Matos, Jander de Melo Lobato e Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata. Luiz Augusto Mitoso Júnior, João Kennedy de Lima Marques e Robson da Silva Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro. Marcelo Augusto Daíra Correia e Elissandro Amorim Bessa, do Partido Socialista Brasileiro. Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Democracia Cristã. Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira. Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo e Lissandro Breval Santiago, do Progressistas. William Robert Lauschner, do Cidadania, e Thaisa Lipe Silva de Souza, do Partido da Renovação Democrática. Justificada a ausência do vereador Johnny Carvalho dos Santos, do Agir, de acordo com o memorando número 12 de 2024. Ausentes os vereadores Manuel Eduardo dos Santos Assis, do Avante, Carmen Glória Almeida Carrate, do PSB, Isaac Tayá, do MDB, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, do União, e Iomara Jesuína Lins Rodrigues, do Podemos. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Hoje temos ainda mais uma ata para ser lida. Senhor secretário. Reunião extraordinária do dia 25 de setembro de 2024, presidente vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, secretário-geral vereador João Carlos dos Santos Melo. No dia 25 de setembro do ano de 2024, às 12h04, realizou-se a sessão extraordinária compensatória à ordinária do dia 2 de outubro do ano em curso, da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do União Brasil, e secretariado pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. Presentes ainda os vereadores Raif Matos Silva Vasconcelos e Marcelo Alexandre da Silva, do Partido Liberal, Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Diego Roberto Afonso e Everton Assis dos Santos, do União Brasil, Davi Valente Reis, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Salles Silva, do Avante, Rosinaldo Ferreira da Silva, do Agir, Ivo Santos da Silva Neto, do Partido da Mulher Brasileira,
Márcio José Maia Tavares, Roberto Sabino Rodrigues e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos, François Vieira da Silva Matos e Jander de Melo Lobato, do Partido Social Democrata, Luiz Augusto Mitoso Júnior e Robson da Silva Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro, Marcelo Augusto Daíra Correia e Alessandra Amorim Bessa, do Partido Socialista Brasileiro, Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Democracia Cristã, Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira, Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo e Lissandro Breval Santiago, do Progressistas, William Robert Lauschner, do Cidadania, e Thaís Elipe Silva de Souza, do Partido da Renovação Democrática. Ausentes os vereadores Alain Campelo da Silva e Omara Jesuína Lins Rodrigues, do Podemos, Francisco Carpegiani Vera de Andrade, do PL, Johnny Carvalho dos Santos e Alonso Oliveira de Souza, do AGI, Gilmar de Oliveira Nascimento e Manuel Eduardo dos Santos Assis, do Avante, Carmen Glória Almeida Carrate, do PSB, Isaac Tayá e João Kennedy de Lima Marques, do MDB, Jaildo de Oliveira Silva, do PV, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil, e Samuel da Costa Monteiro, do PSD. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, trago hoje uma triste notícia. Acabou de falecer o funcionário desta augusta Casa Legislativa, nosso amigo Pedro Jataí, e vamos homenageá-lo com 1 minuto de silêncio. Senhoras e senhores vereadores, aproveito para informar que a família solicitou que o nosso funcionário, Pedro Jataí, seja velado aqui, nesta augusta Casa Legislativa, e, por motivos óbvios, foi devidamente acatada por esta mesa diretora, e que, a partir das 11 horas, nós precisaremos liberar o espaço para o velório do nosso funcionário Pedro Jataí. Em função disso, vamos inverter os trabalhos para que nós possamos votar a pauta, para que nós possamos dar seguimento ao nosso trabalho. Antes, questão de ordem, vereador Wallace Oliveira. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Nos solidarizamos com a triste notícia e com a família da perda do Jataí. Congratulando Vossa Excelência pela deferência no pleito da família. Presidente, nós vamos ter a leitura da pauta de indicações? Vamos sim. Bom, então, eu gostaria de pedir uma preferência, já está invertido? Assim que a DL chegar e que nós colocarmos sim, em votação sim, senhor. a versão dos Sim, trabalhos. senhor. Antes, questão de ordem, vereador Isaac Tayá. Senhor presidente, a Câmara Municipal realmente está de luto, porque o Pedro Jataí era uma pessoa muito amável e nós acompanhando desde o começo o problema que ele estava passando. Mas, infelizmente, Deus chamou e a gente tem que aceitar e só lembrar das coisas boas que ele fez aqui em Manaus. E no nosso meio da Câmara Municipal, isso mostra também nosso sentimento para a família enlutada. Obrigado. Questão de ordem, vereador Rodrigo Guedes. Presidente, eu também preciso fazer aqui a justa e devida homenagem ao nosso grande e dileto servidor, Pedro Jataí. Foi uma grande, infelizmente, surpresa negativa para todos nós.
apesar da doença, a gente tinha muita esperança, lógico, de que ele conseguisse tratar e curar. Uma pessoa da melhor qualidade, profissional distinto, correto, ético, trabalhador, respeitoso, respeitado. E eu tenho certeza que o corpo de funcionários da Câmara Municipal de Manaus sente muito também, porque ele era uma referência aqui dentro, como outros tantos, né? Uma figura histórica da Câmara Municipal de Manaus, e eu quero também me solidarizar com os amigos, com os parentes, familiares, todos os trabalhadores que labutavam agora junto com ele, e também congratular Vossa Excelência por permitir, lógico, essa justa homenagem aqui, porque ele merece. Toda a Câmara perde, o Parlamento perde, a cidade de Manaus também, porque servidores como ele são aquele tipo de servidor que engrandecem o serviço público. E ele tinha essa alma e esse espírito de servir realmente. Sempre com um sorriso no rosto, sempre de forma muito educada e de forma muito gentil, acima de tudo. Então, fica o abraço a todos e também a parabenização, presidente, por permitir que a família o vele no lugar que foi parte decisiva e significativa da sua vida também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Cedo agora uma questão de ordem ao vereador William Alemão. Bom dia, presidente. A Câmara dos Vereadores, com certeza, foi pega de surpresa. Eu vim acompanhando também a questão do Pedro. Sou amigo do irmão dele, inclusive, de longa data. E também fui pego aqui de surpresa com a notícia. Notei que quando cheguei hoje cedo ele não estava por aí. Mas, olha, meus mais sinceros sentimentos à família. E parabéns pela iniciativa de deixar a Câmara dos Vereadores aberta para ser feita as despedidas. Obrigado. Vereador Marcelo Serafim. Senhor presidente, quero lamentar aqui profundamente a partida do nosso amigo Pedro. Pedro foi um cara lutador. Aqui dentro da Câmara, ele foi convocado num concurso que já estava aí há muito tempo para ser chamado. Acho que seguramente eles ficaram esperando mais de 10 anos essa convocação. E, salvo engano, na gestão do ex-presidente Bosco Saraiva, ele foi convocado e pôde, né, estar aqui dentro da Câmara como servidor de carreira, que era algo que ele merecia estar. Então, eu fico profundamente triste, lamento muito a sua perda. Mando meu abraço para Ana Cláudia Jataí, sua irmã, que é uma pessoa muito querida por todos nós também. E vamos lá, meu presidente, muito obrigado. Vereadora professora Jaqueline. Também registrar o meu sentimento de pêsames para a família, porque realmente o Pedro era uma alegria. A gente chegava aqui nessa casa todos os dias, e ele sempre muito alegre, e lamento mesmo, porque foi uma partida muito precoce. Então, meus sentimentos para a família. Muito obrigado em nome de todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa e da família, que está enlutada nesse momento, as justas homenagens feitas por este parlamento. Senhoras e senhores vereadores, vamos votar a inversão dos trabalhos para que nós possamos ir para a ordem do dia, e informo aos senhores que nós só poderemos seguir com os trabalhos até no máximo 11 da manhã, em função justamente do velório do nosso funcionário Pedro Jataí. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a inversão dos trabalhos. Vamos à nossa pauta, senhores. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Wallace Oliveira. Presidente, só para pedir destaque na indicação 374. 374. Informo aos senhores vereadores que nós não teremos a votação de requerimento justamente em função do horário, ok? Mas nós votaremos as indicações e moções. Vereador Elan Alencar.
Senhor presidente, indicação 368/2024, pedido de preferência. Bom dia. Ok, vereador. Vereador Rodrigo Guedes? Vereador Rodrigo Guedes. Presidente, a indicação, eu estou pegando aqui exatamente o número para pedir destaque. Ok, vereador, nós aguardaremos. Informo aos senhores vereadores que precisamos que vossas excelências registrem novamente as vossas presenças em função da ordem do dia. Presidente, indicação 367. 367. Ok, vereador. Já devidamente registrado. Vereador William Alemão. Presidente, não vai ter pauta de requerimentos, é isso? Não teremos pauta de requerimentos, vereador. Obrigado, então, presidente. Vereador Jander Lobato, registro de vossa presença. Vereadora Glória. Vereador Senhor secretário, para a leitura da pauta. Pauta da reunião ordinária realizada em 30 de nove de 2024. Para conhecimento dos vereadores, a mensagem número 64 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que delibera pela aposição de veto total ao projeto de lei de número 632 de 2021, de autoria do vereador Capitão Carpê, que dispõe sobre a construção de passagens que possibilitem o deslocamento seguro da fauna nos locais onde houver florestas nativas e áreas de proteção ambiental. Senhor presidente. Lido o veto, toma o número 023/2024, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos, que dispõe sobre a política municipal de valorização da família no município de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 116/2024 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação com pedido de subscrição do vereador Raif Matos. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Dr. Eduardo Assis, que institui no calendário oficial da cidade de Manaus o Dia Municipal do Flag Football. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 177/2024 com pedido de subscrição dos vereadores William Alemão e Marcelo Alexandre e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Segundo projeto da página 4. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Caio André, que considera de utilidade pública o Instituto Socioeducativo, Cultural, Ambiental e Desportivo Alvorada do Amanhã, INCADA, e da outras providências. ISCADA e da outras providências. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 433/2024 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que concede medalha de ouro Cidade de Manaus ao senhor Dr. Thales Esper Venâncio e da outras providências. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 021/2024 e vai à Comissão Especial de Comendas. Senhor secretário. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 340 de 2023, de autoria do vereador Ivo Neto, subscrito pelo vereador Caio André, Jander Lobato, professor Samuel e William Alemão, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações sobre injúria racial em eventos esportivos na cidade de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com pedido de subscrição do vereador Wallace Oliveira e segue a sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão, projeto de lei de número 369 de 2023, de autoria do vereador William Alemão, que dispõe sobre a denominação da Rua Rio Solimões e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da sexta comissão ao projeto de lei de número 435 de 2023, de autoria do vereador Alan Campelo, subscrito pelas vereadoras Glória Carrati e professora Jaqueline, que dispõe sobre a política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede pública de saúde, com a utilização do contraceptivo reversível de longa duração de etonogestrel e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 11ª comissão ao projeto de lei de número 221 de 2024, de autoria do vereador Lissandro Breval, que considera de utilidade pública o Instituto Francisco B. Dantas do Amazonas e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito. Senhoras e senhores vereadores, encerramos a nossa pauta de projetos de lei. Vamos à pauta de indicações e moções. Senhor secretário. Pauta de indicações e moções do dia 30/9 de 2024 para conhecimento dos vereadores as seguintes proposições. Indicações 365 a 375, com destaque nas indicações 367, 368 e 374. Sendo a 367 de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que indica a criação e instalação de uma delegacia especializada no combate a crimes contra pessoas com deficiências no âmbito do Estado do Amazonas. Indicação 368 de 2024, de autoria do vereador Elan Alencar, que indica a construção de uma ponte de madeira na Rua 64, próxima à Casa 382, localizada no bairro Novo Aleixo. E a indicação de número 374, de autoria do vereador Wallace Oliveira, que indica instalação de uma feira permanente de arte, artesanato e antiguidade no Complexo Social Urbano, CSU do Parque 10, professora Luci Omena. Senhor presidente. Dada a ciência aos vereadores deferidas pela mesa, com pedido de subscrição do vereador Raif Matos na indicação 374, as indicações servem à divisão de registro parlamentar para providências. Questão de ordem, vereador Rodrigo Guedes. Presidente, a indicação que fiz, é possível fazer a discussão? Sim? Muito obrigado, presidente. Eu encaminhei via o Parlamento Municipal para que seja aprovada e encaminhada ao governador do Estado do Amazonas, governador Wilson Lima, a indicação para a criação da delegacia especializada contra crimes contra pessoas com deficiência. Nós, há cerca de 2 semanas, fizemos aqui uma oitiva da família do Matheus Nogueira. Vossa Excelência permitiu que, inclusive, a sua mãe se manifestasse aqui na Câmara Municipal de Manaus, no Parlamento, abriu a manifestação da sua genitora. E, logicamente, ele próprio poderia ter se manifestado, mas ainda muito abalado psicologicamente, optou por que fosse feita a manifestação da senhora Nonata Nogueira, mãe do Matheus. Mas nós temos, presidente,
centenas, milhares de crimes contra as pessoas com deficiência. E aqui eu não quero, logicamente, presidente, atacar nenhum servidor público, nenhum investigador, delegado, agente, escrivão. Mas olha só, presidente, precisa-se de experiência e trato específico na relação com as pessoas com deficiência, porque é um universo à parte, é um universo que tem uma forma de pensamento, de conhecimento, exatamente como é a delegacia de crimes contra a mulher. Não adianta uma pessoa que não tem essa vivência atender, por exemplo, uma mulher que foi vitimada, violentada com violência doméstica, por exemplo. Tem que ser alguém, uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que possa fazer o acolhimento e possa fazer o tratamento dessa relação da vítima. E, muitas vezes, isso não acontece em delegacias que realmente não tenha essa vivência. E aí, um crime, por exemplo, com uma pessoa com deficiência, vereador Alonso, vai para o 5º DIP, outro vai para o 1º DIP, outro vai para o 19º, e aí a gente não consegue, inclusive, formular uma política pública de investigação, por exemplo, tratativa de crimes contra a pessoa com deficiência, de forma sistemática, porque os fatos são investigados de forma diversa e não há uma compilação dessas tratativas, presidente. É um pleito, é um clamor dos ativistas, dos militantes, da pessoa com deficiência, e seria um grande avanço se o governo conseguir implementar essa delegacia. Vai ser referência, inclusive, para o Brasil inteiro. Então, que a gente, aprovando, encaminhe para o governador e a gente faça aquela articulação política, justamente para que isso seja efetivado em breve, logo. Então, presidente, é esse pedido e, apesar de ser apenas uma indicação, eu considero que tem uma importância muito grande para a cidade de Manaus, para a gente ter uma Manaus mais inclusiva e mais acolhedora e consiga combater com efetividade os crimes, o capacitismo, simplesmente a falta de experiência da sociedade em lidar com as pessoas com deficiência. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Guedes. Vamos à nossa pauta de moções. Senhor secretário. Para conhecimento dos vereadores, as seguintes proposições. A única moção de número 344, senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a moção, segue a divisão de registro parlamentar para providências. Senhoras e senhores vereadores, encerramos a nossa pauta da reunião ordinária. Vamos ao nosso pequeno expediente. Informo aos senhores que as inscrições ficarão abertas do pequeno expediente até às 10h05. Antes, questão de ordem, vereador Marcelo Alexandre. Presidente, peço deferência a Vossa Excelência. Os meus colegas falaram sobre o Pedro e eu estava assim, será que ele? Eu pedi para conferir. É assustador, né? Uma pessoa que é um símbolo de alegria, de serviço, de luta, como o vereador Marcelo Serafim falou, da luta dele para entrar aqui no concurso. A vereadora Jaqueline falou que era um cartão de visita, a alegria dele. Da mesma forma, então, meu presidente, eu quero citar a palavra do nosso Deus nesse momento, que, como a Bíblia fala, o pó volte à terra como era, mas o Espírito a Deus que o deu. E a consciência de que a vida retorna a Deus traga alento e segurança para a família, que com certeza está se despedindo com muita dor de uma pessoa tão linda, tão importante, que nos encantou aqui
nessa Câmara. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcel. Informo aos vereadores que não registraram a presença logo na chegada e já fizeram somente na hora do dia, que Vossas Excelências precisam fazer o registro novamente. Vamos ao primeiro orador inscrito deste pequeno expediente, pelo tempo de 4 minutos, vereador Eduardo Alfaia. Lembrando aos senhores vereadores que nós só iremos até às 11 da manhã em função, justamente, da liberação do espaço para o velório do nosso amado funcionário Pedro Jataí. Palavra segurada a Vossa Excelência, vereador Eduardo Alfaia. Senhor presidente, obrigado. Bom dia a todos. Uma ótima segunda-feira. Desejo uma ótima semana a todos os colegas vereadores, aos servidores da casa. Lamentar a perda. Lamentar a perda e o falecimento do servidor Jataí. Que Deus possa consolar os familiares, amigos, todas as pessoas. Senhor presidente, eu vou pedir que passe um vídeo, e acho que é por isso que está dando microfonia. Esse vídeo eu gostaria de que fosse retransmitido aqui no telão da nossa casa. Pronto, vereador. Palavra segurada a Vossa Excelência. Nós não podemos colocar como último coloca a Crígia, porque agora o governador botou a mão em Manaus. Eu digo, Crígia, te prepara, porque tu tem que dar também a mão em Manaus, porque senão nós vamos perder essa lá. A gente já falou hoje no aeroporto que agora era para eu assumir aqui que ele ia ficar a favor. Porque ele vai ser chamado, pô, é uma campanha de presidente, ele tem que pegar todo o pessoal desse ponto e trabalhar como ele fez com o próprio governador. Entendeu? Senhor presidente, eu não sei se isso é um vídeo ou é um filme de gangster. Eu só consigo definir isso como um filme de gangster e dos roteiros dos mais cruéis possíveis que nós podemos imaginar. Nós assistimos, estarrecido nesse último final de semana, um vídeo em que o grupo do governador Wilson Lima, secretários muito próximos, braços direitos dele, estão completamente envolvidos numa conspiração para tentar a todo custo atacar nossa liberdade, a liberdade do povo de Parintins, e é anunciado que também um ataque em andamento nas eleições aqui na cidade de Manaus. O governador Wilson Lima já decidiu me processar judicialmente. O governador Wilson Lima hoje patrocina portais e blogs para todos os dias me atacarem. Eu fico pensando se eu não sou a próxima vítima de um ataque desse. Quero crer que o governador não seja tão raso e pequeno a esse ponto. Mas hoje, na verdade, presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência, porque cabe a Vossa Excelência o dever, a responsabilidade de preservar a todos nós. Aqui nós temos mais ou menos 20 vereadores que não fazem parte da base do governador Wilson Lima, e que hoje todos nós estamos temerosos. O inseguro não é o marido da candidata Brena Dianá, não, já quem está sofrendo de insegurança somos nós aqui hoje. Porque o secretário dele, chamado Armando do Vale, que hoje, se o governador tivesse um pouco de moral, ou tivesse um mínimo de decência, só que eu acho que é pedir muito isso a ele já deveria ter feito uma edição extra do Diário Oficial e ter exonerado todos esses secretários. Se o governador do Estado tem um mínimo de decência, ou respeita um princípio básico do direito público que se chama moralidade, ele já deveria ter exonerado todos esses secretários. Eu espero que ele não esteja no aguardo de uma repercussão nacional, porque eu sei aqui que muitos veículos não irão noticiar uma única vírgula a respeito desse assunto no nosso Estado, porque foram literalmente adquiridos, se apropriados por parte do governador Wilson Lima, e, portanto, eles temem qualquer represália. Mas, presidente, os nomes são muito claros. Se na Prefeitura de Parintins já há um ataque dessa envergadura, envolvimento com pessoas do submundo do crime, se eles já declaram abertamente que estão fazendo uso do aparelhamento estatal para tentar a todo custo tomar
a cadeira de prefeito na cidade de Parintins, e eles anunciam que aqui em Manaus, agora eles estão com força total, agora eles estão investindo toda a força para tentar comprar, tomar, se locupletar da cadeira de prefeito da cidade de Manaus. Mas o povo da nossa cidade tem discernimento, o povo da nossa cidade certamente sabe escolher o que é certo e o que é errado. Eu queria hoje pedir a Vossa Excelência, pedir inclusive a membros aqui desse parlamento que fazem parte do partido do governador Wilson Lima, que pelo menos tenham o companheirismo de tentar impedir qualquer ataque à nossa democracia e à nossa liberdade. Presidente Caio André, quando o Avante fez a sua convenção lá na Avenida das Torres, o governador do Estado determinou que o Batalhão de Trânsito e o DETRAN fizessem uma blitz a poucos metros da nossa convenção, numa tentativa clara, arbitrária, abusiva, de tentar conter a chegada de apoiadores do prefeito Davi Almeida. A todo instante nós estamos assistindo ele fazer o uso do aparelhamento do Estado. Então, que o governador exonere hoje esse coronel Klinger, que, conforme relatos de Armando do Vale, ele já está determinado a fazer ações para impedir a liberdade de escolha do povo da cidade de Manaus. Os secretários que estão envolvidos ali, o secretário de administração, o Fabrício, esse, se tivesse um mínimo de decência, também já deveria ter pedido a sua exoneração ou o governador ter exonerado. Então, fica hoje aqui, no plenário dessa casa, essa casa que representa a cidade de Manaus, a voz da nossa população, fica hoje uma denúncia. Eu espero sinceramente que a imprensa local noticie esses fatos, que exerça uma pressão sobre isso. Nós não podemos nos silenciar. Esse é um dos fatos mais graves e estarrecedores que nós assistimos nos últimos anos, de um ataque à nossa democracia, um ataque à nossa liberdade de escolha, um ataque às eleições na cidade de Manaus e nesse Estado. E o pior, é muito claro quando ele confessa que, a exemplo do que fizeram em 2022, irão fazer agora em 2024, com o uso das forças de segurança, com o uso da cúpula de segurança, com o aparelhamento do Estado, com a força e a pressão de todas as secretarias e secretários, com, na verdade, uma tentativa absurda, das mais sorrateiras, das mais ardilosas e perigosas que nós estamos assistindo. Eu não tenho outro termo para definir, senão que hoje, no governo do Estado, se instalou um verdadeiro covil de gangster. É o que nós temos hoje no governo do Estado, e o governador deveria ter a decência, é o que eu peço a ele, se é que é pedir muito, para que ele exonere todos esses secretários, e, inclusive, eu quero fazer um pedido aqui, que a Polícia Federal precisa se manifestar, porque ela, inclusive, é citada nesse vídeo quando ele aparece na íntegra. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a falar e a denunciar nessa segunda-feira. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Luiz Mitoso. Pelo tempo de 4 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Alfaia traz agora à cidade de Manaus um tema que eu não gostaria de tratar, sabe, vereador? Porque eu estou no meu vou para a minha sexta eleição, meu terceiro mandato, e eu nunca participei de uma eleição tão, de uma forma tão vil, de uma forma que assusta a todos nós. Vereador Luiz Mitoso, perdão, eu quero pedir ao cidadão que se encontra aí na galeria que Vossa Excelência, mais uma vez, o vereador Joelson vem reclamar, está sendo filmado por aquilo que ele está tratando no celular dele. O celular é inviolável. Peço ao senhor que, por gentileza, isso é crime de invasão de privacidade, ok? Por favor, por favor. Palavra assegurada a Vossa Excelência, vereador Luiz Mitoso. Palavra assegurada, Vossa Excelência, vereador Luiz Mitoso.
Senhor presidente, como iniciei minha fala e espero recompô-la ao tempo Eu peço também. que seja recomposto o tempo do nobre vereador Luiz Mitoso. Perdão, excelência. Não, que é isso, presidente. O que nós estamos experimentando nessas eleições me assusta. Eu creio que tem assustado a todos. Até, inclusive, imagino que os 21 vereadores que acompanham o governo do Estado, o governador do Estado, devam estar estarrecidos. O mínimo, estarrecidos. Porque, realmente, a campanha tomou um rumo desgovernado, próprio de um governo desgovernado. Porque, se tivesse havido o contrário no governo Davi Almeida, estariam havendo vozes aqui, vozes e muitas vozes aqui, aqueles que sempre se alvoram, que sempre se colocam a voz no mais alto som, já estariam aqui até no primeiro, no segundo, terceiro orador do dia. Mas estão silentes, estão amordaçados também. Também amordaçados. E a ficha cai na cabeça de quem achar que deva cair. Mas, até porque, senhor presidente, como havia iniciado a minha fala, vou para a minha sexta campanha. Minha sexta campanha. Nunca vi nada igual. Nunca presenciei nada igual com uma campanha nesses níveis baixíssimos de ataques à democracia. E trazer para a nossa Câmara também, há muito, nossa Câmara Municipal, através dos seus vereadores, parte de vereadores, não defendem mais o parlamento, atacam os colegas, virou um inferno isso aqui. Um verdadeiro inferno, onde não há respeito, código de ética, acho que foi rasgado umas 1000 vezes aqui nessa casa, uma profusão de mentiras, ataques vis. O que eu estou assistindo aqui, eu lamento falar, que me decepciona e que me leva a me desestimular até a continuar na vida pública, sabe, vereador Eduardo Faia? E um exemplo disso é que colegas, eu não vou dizer que amigos, mas colegas vereadores, colocam na mídia uma situação até com relação aos autistas de maneira inapropriada, covarde, criminosa, envolvendo, inclusive, colegas da oposição da qual ele faz parte. E eu quero só lembrar, senhor presidente, porque eu tenho um projeto, e meu nome estava lá relacionado, eu tenho um projeto que está aqui desde 2023 nessa casa. E eu queria pedir que Vossa Excelência pudesse pedir para a DL, inclusive, a dar uma agilizada, já que foi falado sobre o tema. Esse projeto, ele trata especificamente de trazer para a educação municipal profissionais de apoio escolar, professores habilitados ou especialistas responsáveis pela mediação escolar como serviço de suporte à inclusão escolar aos alunos com deficiência. Então, o covarde, ou os covardes, no plural, que fizeram aquela publicação, deveriam, primeiro, se for daqui da casa, deveriam primeiro respeitar os colegas e o processo legislativo. Segundo, se a mídia que deu asas a isso, seja de maneira incentivada ou propositada, deveria conhecer o processo legislativo,
deveria procurar saber quem trabalha, e não apenas quem critica de forma irresponsável e, muitas vezes, a maioria das vezes, de forma mentirosa e criminosa. Então, aqui, está desde 2023, um projeto que inclui na LOMAN o inciso 9º, que prevê de forma expressa que os estabelecimentos da rede municipal de ensino realizarão o apoio escolar através de professores habilitados ou especialistas para a mediação escolar. E aí cai por terra a máscara daqueles que só sabem falar mal, só sabem atingir os colegas, ofender, o que é normal. Talvez a educação dele tenha sido, ou deles tenham sido dessa maneira, né? O que a gente lamenta. Não há propositura nenhuma, não tem leis propositivas para a cidade, só tem ataques. Então, a gente tem mostrado aqui, e aí, só para reforçar, senhor presidente, Vossa Excelência, como presidente, tem sido sempre um presidente muito centrado, sempre um presidente que sabe ouvir. Eu acho que a casa passa por um momento que a Câmara também tem que se posicionar. As eleições estão próximas, aí no próximo domingo. Notícias como essa que nós acabamos de ouvir. 20 vereadores estão sendo acuados. 20 vereadores que estão na oposição, digamos aqui, e na situação, ouvindo o que nós ouvimos, é preocupante, senhor presidente. E Vossa Excelência, como presidente desta casa, tem que resguardar os seus pares. Se tivéssemos aqui agora, numa reunião no TJD, com os desembargadores, se tivesse alguma ofensa a algum juiz, algum desembargador, hoje estaria tendo uma reunião quentíssima. Hoje, se tivéssemos uma reunião no Ministério Público, onde um dos seus pares, vereador Alonso, doutor Alonso, advogado, hoje o Ministério Público estaria reunindo todo o seu corpo do Ministério Público para tratar desse tema. Se estivéssemos ouvido algo com uma ofensa com relação ao Tribunal de Contas do Estado, da mesma forma, hoje estariam reunindo de forma a coibir qualquer atitude ou procurar saber qualquer coisa que tenha sido levantado contra esses órgãos que citei. Senhor presidente, temos sim que tomar uma posição. Esta Câmara não pode ficar silente com relação ao que nós ouvimos nessa manhã. Lamentavelmente, tristemente, eu tenho que fazer essa fala. Obrigado, senhor presidente, e tenho dito, será por ti, Manaus. Próximo vereador inscrito, vereador Raulzinho. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa. Na realidade, hoje eu vou usar a minha tribuna para fazer o apelo, né, da mãe e dos familiares do Fran Júnior. O Fran Júnior estudava na escola Miriam Sotero, no Parque das Garças. E ele foi levado da casa da sua mãe por 2 homens. E, segundo relatos, senhor presidente e senhores vereadores, esses 2 homens o levaram para passear numa canoa. E, segundo o depoimento deles, um apareceu dizendo que tinha sido salvo, tinha conseguido nadar, e logo depois de 2 dias, o outro homem apareceu também, dizendo que tinha conseguido se salvar. Só que não acharam a canoa e não acharam o corpo da criança. E hoje, os familiares do Fran Júnior estão pedindo justiça, porque, segundo eles fizeram as diligências, não acharam a canoa,
não acharam o corpo do Fran Júnior e os 2 homens que o levaram para esse passeio da morte ainda não foram penalizados. Então, eu quero usar hoje o meu espaço da Câmara Municipal de Manaus para pedir justiça no caso do Fran Júnior, onde os familiares, onde os funcionários da escola estão apelando por justiça. E espero que a justiça seja feita para honrar o nome desta criança, que é o Fran Júnior. Tenho dito. Obrigado, vereador Raulzinho. Com o termo do vosso discurso, próximo orador inscrito, vereador Alan Campelo. É Vossa Excelência, vereador. Pelo tempo de 4 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu ouvi atentamente a fala de alguns vereadores aqui da base do prefeito sobre esse vídeo que hoje é de conhecimento de todos, né? Um vídeo que precisa, sim, ser investigado, precisa, sim, ser apurado. Mas o que me estranha não é o aparecimento de um vídeo desse, geralmente essas coisas aparecem em período eleitoral, é o silêncio desses mesmos vereadores sobre os escândalos que estão acontecendo aqui em Manaus. Eles estão preocupados com um vídeo que saiu lá de Parintins, se eu não me engano, e o escândalo batendo a nossa porta aqui em Manaus, que envolve, inclusive, familiares do prefeito, ao qual todos que se pronunciaram aqui foram contra a CPI, todos que se pronunciaram aqui sobre esse vídeo de outra cidade, que não tem nada a ver com Manaus, que é lá em Parintins, não deram um pio sobre os escândalos, como é que eu posso falar, a nível nacional, que saiu em jornais, em revistas de renome nacional, os vereadores não deram um pio, comeram a bio. Agora estão preocupados lá com Parintins, querendo trazer para Manaus, para colocar tudo no mesmo pacote. Isso é, no mínimo, incoerente. Para Parintins, estão igual o leão aqui, para que a justiça seja feita. Já com os escândalos aqui, que envolve a prefeitura, envolve o prefeito, envolve noiva do prefeito, envolve sogra do prefeito, envolve genro, envolve quase a família toda, um escândalo de milhões, nenhum dos vereadores deram um pio, comeram a bio. Para Parintins são leões, aqui são gatinhos. Isso é incoerente. Não estou aqui dizendo que não tem que investigar, falei no começo da minha fala, tem que investigar, mas vamos investigar todo mundo. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Alan. Próximo orador inscrito, vereador Johnny Carvalho. Pelo tempo de 4 minutos, vereador. Senhor presidente, novos vereadores, senhores, venho hoje aqui a esta casa falar de 2 situações, né? Uma, as primeiras situações de manhã cedo que eu recebi foram 3 ligações de 3 familiares e pessoas que vieram a óbito hoje de manhã, e todas por problema de coração, né? Uma delas é o nosso amigo Solano, o pai de uma criança cardiopata que nós ajudamos a conseguir o procedimento há 15 anos atrás. E o segundo
é o seu Pedrão, que trabalhava aqui nesta casa, era um colaborador da casa, aonde possivelmente, segundo informações, o velório dele será aqui na Câmara Municipal. Eu vou até conversar depois com o senhor presidente para saber se vai ser aqui. Ele era um segurança, né? Porventura fez uma... Hã? Não está confirmado? Bom, as informações que não está confirmado ainda, se Deus quiser, eu espero que não seja isso, mas as informações que eu obtive quando eu entrei aqui, pelos próprios seguranças, que ele já tinha morrido, mas corrigindo aqui, graças a Deus, ele não está legal, né? A situação dele não está boa, mas vamos orar aqui para que, se Deus quiser, fique boa e Deus restabeleça a saúde dele. Senhores, a segunda situação é uma situação muito desconfortável, que eu, como base, estou vindo aqui falar. Eu sou base do prefeito Davi Almeida, todos sabem disso, e eu procuro da melhor forma possível ser leal aos meus colegas de plenário, aos meus colegas de base, mas o que está acontecendo, vereador Raulzinho, senhor presidente, vereador Alfaia, o líder do prefeito que não se encontra nesta casa, vereador Mitoso, eu vou desabafar algo muito constrangedor e até mesmo desconfortável. Tem uma pessoa que trabalha aqui na Câmara Municipal, que está lotado no gabinete de um determinado vereador, que está ligada diretamente a um portal, a um determinado portal, que está difamando a minha imagem. Não só eu como parlamentar, mas tantos outros também, que já sofreram ataques. E eu queria dizer para essa pessoa que, se ela tiver algum problema, é um parlamentar nosso que está lotado no gabinete dele, que, se ela tiver algum problema, venha falar comigo. Eu não tenho problema com ninguém, eu não preciso atacar ninguém, mas o que estão fazendo, eu estou sofrendo, eu estou recebendo, senhores, um fogo amigo. Uma pessoa da base está me fuzilando como se eu fosse inimigo mortal dessa pessoa. E não é a primeira vez. E detalhe, está difamando, está levantando falsos comentários, está falando coisas falsas, fake news, que isso não existe. Só porque eu tenho um grupo de pessoas, de mães, que me ajudam em uma determinada base que é próximo da casa dele. Eu não tenho culpa. Então, ele está levando para o lado pessoal. Então, gostaria de pedir encarecidamente e comunicar a liderança do senhor prefeito para conversar com essa pessoa, porque isso não se faz. E o pior, senhor presidente, presidente Caio, a pessoa trabalha aqui do nosso lado. O parlamentar trabalha do nosso lado, o colaborador dele está todos os dias conosco. Eu não sei por que não está agora aqui. Eu não sei por quê. E o nome dele é Guilherme. Está na folha. Gostaria que o senhor puxasse depois em qual gabinete que ele está. Eu lhe passo depois o nome dele completo, tá? Mas o primeiro nome é Guilherme, que eu tenho certeza que Vossa Excelência já tem ciência de outros casos semelhantes ao meu caso aqui. E que não pode acontecer. Se ele tem algum problema pessoal, venha resolver comigo. Venha resolver comigo. Se ele não gosta de mim, venha conversar comigo. Aqui, eu não tenho vocês como inimigos. Mas, infelizmente, certas pessoas que talvez não tenham o mesmo entendimento que o meu e o seu, nos vê de uma forma perigosa. Nos vê de uma forma como se fossem inimigos. E eu nunca falei mal dessa pessoa aqui. E eu gostaria de colocar aqui no telão
Pode colocar aí. O blog que foi colocado é esse aí, está ele aí, ó. E o melhor disso, aliás, eu não sei se é melhor ou pior, que quando a gente puxamos, já tem um boletim de ocorrência, puxamos, eles apagaram tudo que tinha do vereador dele. Eu não vou fazer igual a ele, expor o vereador aqui. Eu não vou fazer. Mas ele trabalha aqui com a gente e está todos os dias aqui. Então, o que eu tenho para me falar, que se o vereador quiser conversar numa boa comigo, eu estou à disposição. Agora, o que eu não aceito é o mesmo ter a cara de pau de mandar um emissário tentar fazer isso. Isso não é coisa de um parlamentar sério. Se eu tiver algum problema com o senhor, presidente, eu vou resolver com o senhor. Se eu tiver algum problema com o vereador Alemão, eu vou resolver com o senhor, vereador. Com o senhor, se eu tiver problema. Agora, me atacar de uma forma covarde, eu não aceito. E aí, ainda que eles neguem até a morte, o nome dele já está lá no diário. O nome dele já está lá no diário registrado, está lotado no gabinete do determinado vereador, mas eu não vou expor ele aqui porque eu não sou igual a ele. Eu sou diferente. E eu tenho certeza que o prefeito Davi Almeida não tem nada a ver com isso e não sabe de tudo que está acontecendo, vereador Mitoso. E eu repudio, e os líderes do prefeito, eu tenho certeza que vocês também não compactuam com esse tipo de situação vindo da própria base. Lembrando, eu estou pegando tiro amigo da própria base, viu? E o dia que eu não servir mais para a base do prefeito, que eu tenho profundo respeito, que o prefeito me tire. Que o líder me tire, o dia que a base não me considerar mais base, eu sou muito homem para me chegar e sair da base. Eu aceito isso. Eu serei leal ao prefeito, mas eu não sou leal, não serei mais leais a certas bases do prefeito que não merece a minha lealdade. Sou leal e sempre serei leal ao prefeito Davi Almeida, mas certos parceiros, colegas, não terão mais a minha devida atenção, educadamente, respeitosamente. Senhores, me desculpe pela forma que eu estou me expressando, mas tenho dito no dia de hoje isso. Eu estou muito triste com isso, tá? Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Johnny Carvalho. Receba a minha solidariedade neste momento pelo ocorrido. Próximo orador do nosso pequeno expediente, vereador Caio André, pelo tempo regimental de 4 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, meu cordial bom dia. Desejando a todos uma excelente semana que antecede o pleito. Desejo a todos uma boa sorte. No pleito se avizinha no domingo. Senhor presidente, o assunto que me traz a este pequeno expediente de hoje, que nós recebemos uma denúncia no nosso gabinete, a respeito da feira Dorval Porto, que é localizada ali na Avenida João Batista, no bairro da Chapada, que está ou estaria recebendo uma obra de revitalização, iniciada em 14 de março, e está parada a obra há mais de um mês. A reforma do local deveria ter sido feita e entregue no último sábado, dia 14 de março. Perdão, 14 de setembro. Mas o que a gente vê no local é falta de iluminação, falta de estrutura para os comerciantes trabalharem. Os feirantes têm enfrentado uma série de dificuldades. Entre os principais problemas da feira está o telhado quebrado, chove mais dentro que fora. Isso já é algo corriqueiro nessa administração. A administração atual, em seus
prédios públicos, eles costumam chover mais dentro do que fora. O que eles sabem fazer muito, vereador Lissandro, é maquiagem. Maquiagem, eles são bons. Pintura, é porque não era tinta que estavam precisando lá na feira do Orval Porto. O que eles estavam precisando era realmente uma reforma. E essa administração não costuma, não é praxe dessa administração, executar obras de revitalização decentes, executar obras decentes na cidade de Manaus. O que eles sabem fazer é muita maquiagem, caqueado, como a gente ouviu o próprio prefeito e a própria administração dizer. Eu quero mostrar aí as imagens, para que Vossas Excelências... Aí, olha só como está a feira. Era para ter sido entregue. entregue. Lima, sou líder comunitário do 14 bairro Nossa Senhora das Graças. de Vereador setembro. Caio André, eu vim aqui a pedido dos permissionários da Feira do Orval Porto, onde os permissionários estão sendo prejudicados. Essa obra, ela iniciou e o prazo está finalizando hoje para a entrega. Só que a Prefeitura de Manaus não deu continuidade, a obra está parada, eles estão nas escuras, eles colocaram um forro com muita rapidez e o telhado eles não trocaram. Então, os permissionários estão aí nessa iminência aí de ficar no prejuízo, né, no sol quente desse aí, como vocês podem ver, as pessoas trabalhando fora, e a gente precisa de uma posição aí para poder passar para essa comunidade que precisa da ajuda do senhor, vereador. Conto com a sua ajuda aí em nome dessa comunidade. Olha só a ideia. Olha só a ideia maravilhosa. Colocar o forro sem trocar o telhado. Desperdício de dinheiro público. Está chovendo dentro, acabando com o forro que eles colocaram. Quem é de sã consciência coloca em uma obra primeiro o forro do que o telhado? Só não é engraçado, isso só não é engraçado porque é dinheiro nosso, é dinheiro destes feirantes, é dinheiro de todos nós sendo desperdiçado. Senão seria hilário. A ideia de Jerico, mais uma dessa administração, e primeiro colocar o forro na revitalização, que a gente tem visto as revitalizações feitas por essa administração. Vale ressaltar, quase que todas as revitalizações com o dinheiro do governo do Estado, que repassou para a Prefeitura, que se sonhasse que eles iam fazer só esse migué aí, que eles têm feito, com certeza não teriam repassado esses recursos para que a Prefeitura administrasse desta forma as obras que se comprometeram a fazer, primeiro com as pessoas da cidade de Manaus e segundo com a administração do governo do Estado. Senhor presidente, era o que tinha a dizer nesse pequeno expediente. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, vereador Caio André. Com o término de vosso discurso, próximo orador do nosso pequeno expediente, vereador William Alemão. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Presidente, o assunto que eu ia trazer aqui na casa era outro, mas estava ouvindo aqui o discurso de alguns vereadores e tem alguns pontos que eu queria deixar bem claro. Primeiro, falaram de 21 vereadores da base do governador, que dê nomes, que também coloque os 20 que estão na base do prefeito, porque eu não estou do lado do governador nem do lado do prefeito, eu estou do lado dos manauaras, estou do lado da população da cidade de Manaus. Por isso que muitas vezes eu me indigno com as falas. Parece que com o governo está tudo bem, parece que com a prefeitura está tudo bem. Pois não está. E aí eu ouvi ainda um outro vereador falando que blog pago com dinheiro da base é fogo amigo. Quer dizer que para falar mentira dos outros, pode. Ainda vem falando alto e bom som aqui, dizendo que... Como é que botou aqui? Eu sou leal ao prefeito. Ou seja, a população que fica em segundo lugar. E ainda fala que o prefeito Davi não tem nada a ver com isso. Pois eu vou ler aqui o que eu tinha escrito da semana passada.
um vereador subiu a essa tribuna e falou o seguinte, falou até bonito, que é muito importante o respeito que tem que haver entre nós, apesar das divergências políticas e de pensamentos. Pois ocorre que na base do prefeito, deixar bem claro isso aqui, tem pago um jornalista, um blogueirinho que veio para Manaus fugido de outro estado, para ficar falando mentira sobre mim, e ainda acusando a Câmara de se omitir em relação a um assessor que estaria nomeado. Todo mundo sabe que para trabalhar na Câmara Municipal tem que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. E a Justiça, para deixar bem claro, a internet não é terra sem lei. Tão mentiras falavam sobre mim, que a Justiça tirou as 2 matérias do ar. Então, esse blog, pago com dinheiro público, pago pela Prefeitura Municipal de Manaus. Porque não é possível. Só fala mal de mim, atacou outros 3 vereadores, vereador Lissandro, inclusive um deles. Isso tudo para calar esta casa. Isso tudo para me calar devido a ser presidente de uma CPI. Eu ainda estou esperando a decisão judicial relacionada a liminar que suspendeu os trabalhos da CPI. Mas eu não vou me calar. Não importa de onde vem o ataque. O que é certo e eu vou fazer meu trabalho. Fui eleito para trabalhar e defender a cidade de Manaus, os munícipes da cidade de Manaus, e é o que eu venho fazendo. Então, espero que a Prefeitura como um todo use o dinheiro da mídia para as coisas importantes que a cidade de Manaus precisa, não para ficar falando mentiras sobre vereadores, principalmente minhas, contra a minha pessoa, tentando derrubar, tentando me desmoralizar perante a opinião pública. Então, esse era o assunto que eu trago hoje, presidente, porque, olha, volto a afirmar aqui, se vai falar que tem 21 vereadores da base do governador, que dê nomes, porque eu não faço parte da base do governador nem da base do prefeito. Bora para cima. Próximo orador inscrito nesse pequeno expediente, vereador Sassá. Declina. Com o declínio do nobre vereador Sassá, vamos ao próximo orador, vereador Rodrigo Guedes. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, presidente, bom dia a todos que acompanham a sessão da nossa segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus. Senhor presidente, nesta segunda-feira, vereador Lissandro Breval, nesta segunda-feira estava previsto de nós ouvirmos o depoimento da noiva do prefeito Davi Almeida, senhora Isabelle Fontinelli. No nosso cronograma que nós fizemos para a CPI da corrupção da Prefeitura de Manaus, CPI da mesada, estava previsto para hoje o depoimento da senhora Isabelle Fontinelli. E também o depoimento da senhora Dulce Almeida, irmã do prefeito, do genro do prefeito, e também da sogra do prefeito para esta semana. Presidente, é muito triste saber que nós não podemos investigar porque simplesmente a base do prefeito não permitiu através do vereador Eduardo Assis. O vereador entrou com uma ação judicial para blindar o prefeito, para proteger o prefeito, tirando, inclusive, o poder e o dever desta Câmara de simplesmente poder
cumprir o seu papel constitucional, legal e moral, papel ético, de investigar as graves denúncias que pairam sobre a Prefeitura de Manaus, onde só a noiva do prefeito, isso é apenas a pontinha do iceberg, recebeu mais de R$1 milhão por serviços que nós simplesmente não sabemos quais foram feitos por fornecedores da Prefeitura de Manaus. A gente queria investigar o resto, a gente queria saber o porquê, como é que foi, onde que está o dinheiro, o que foi feito, mas, infelizmente, o vereador se joga na frente de uma bala para salvar o prefeito. E aí eu me pergunto, e deixo a resposta para você, cidadão manauara, por que será? Por que será que o vereador Eduardo Assis não permite que a Câmara Municipal de Manaus investigue o prefeito de Manaus, que ele é o vice-líder, inclusive, da base do prefeito? Já era para nós estarmos dando uma resposta para a sociedade manauara, que cobra essas respostas, que não aceita que simplesmente a Prefeitura de Manaus vire uma casa de negociata, de esquema, de propina, de enriquecimento ilícito. E é isso que tem acontecido nessa gestão. A gestão, certamente, vereador Lissandro Breval, com maior quantidade de denúncias de corrupção. E a gente só queria investigar, só queria fazer o nosso papel. Aí eles falam, CPI eleitoreira. É só isso que falam. Os fatos vieram à tona há um mês. Como é que a gente ia investigar o que nem havia sido trazido pela imprensa, inclusive? Não dá para investigar o que não se sabe. E aí a gente está cumprindo o nosso papel. Mas, infelizmente, a base do prefeito, mais uma vez, funciona como um escudo, sempre jogando aquela velha história, falando do que não é a sua competência, não é a sua prerrogativa, para fazer um ilusionismo político. E é ilusionismo político, é uma farsa assim política, porque a base do prefeito, vou deixar aqui uma coisa muito clara, passou 2 anos e, na verdade, 3 anos, a base do prefeito passou 3 anos praticamente elogiando o governo do Estado, o governador. 2021, 2022, Deus me livre, o governador era a pessoa mais linda do mundo para eles. E aí, de repente, começaram a ver problemas na segurança, começaram a ver problemas na educação, começaram a ver problemas na saúde, de repente. O povo não precisa de um vereador que veja, vereador Everton Assis, problema somente na época da eleição, se não tiver acordo político, não. Os problemas existem? Os problemas existem. Mas, se fosse verdadeira a intenção de denunciar, de cobrar em nome do povo, estariam denunciando desde 1º de janeiro de 2021. Não só agora. Não só agora falando de gente na fila no corredor do hospital. O povo não precisa de vereador de véspera de eleição, não. E eu desafiei aqui a mostrar um pronunciamento da base do prefeito, denunciando coisas erradas no governo em 2021, 2022 e 2023, até o mês de 2023. Se tivesse sido feito o acordo do governador com o prefeito, eles estavam elogiando do mesmo jeito que passaram os 2 primeiros anos elogiando. Aí não tinha mais gente no corredor do hospital, não tinha mais gente esperando pela fila do CISREG, não tinha mais gente fazendo coisas ilegais e imorais, inclusive de acordo com o que falam. Era só ter acertado a ponteira, prefeito e governador, estava tudo lindo. E aí as falas seriam o nosso governador, como fala o nosso prefeito. É assim. Foi apenas por não terem entrado num consenso ali sobre o vice. Não pelo povo que estão cobrando aqui. Mas a gente tem um dever moral de fiscalizar a Prefeitura de Manaus. Como os deputados federais têm um dever moral de fiscalizar o governo federal, os senadores também, os deputados estaduais, o governo do Estado. Então, essa é a realidade.
Era para a gente estar ouvindo hoje e dando respostas o porquê de a noiva do prefeito ter recebido R$1 milhão, a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa aí, mas o vereador se joga na frente de uma bala para proteger o prefeito. Deve ser muito bom ser da base. Deve ter coisa aí muito legal, porque você se prestar ao papel de impedir uma investigação, uma CPI, deve ser muito bom. Deve ter muita coisa aí que vale a pena. Porque convicção não acredito que seja. Presidente, só para concluir, também aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu peço aqui que, se possível, coloque uma imagem no telão. Em 23 de agosto de 2022, o prefeito Davi Almeida anunciou que reformaria a Feira Municipal do Armando Mendes. Estive lá ontem. Só passaram uma tinta ali onde está escrito Feira Municipal do Armando Mendes. Só passaram uma tinta ali em cima, só. 2 anos depois. 2 anos depois. E aí? Cadê o resultado dessa reforma? Cadê o dinheiro que foi, inclusive, repassado pelo governo? Eu pergunto da base do prefeito. Cadê? A base do prefeito, hoje foi um dos dias mais que houve aqui quase que um sincericídio, que o vereador disse que pode sair da base do prefeito, não por questões de interesse da população, mas só porque tem ali um aliado que está usando um blogueiro para atacar ele, não porque quer o melhor para o povo, porque tem um aliado da base do prefeito que está simplesmente o atacando politicamente, não por denúncias de corrupção, não por problemas de serviço de saúde, de educação, mas só porque tem um assessor de o outro vereador da base o supostamente atacando. Inclusive, hoje é a primeira vez que eu ouvi aqui uma fala de demissão da base. O vereador dizendo que se o prefeito quiser me tirar da base, demissão da base. Nunca eu tinha ouvido isso, na verdade, nunca tinha visto isso. Demissão da base. A gente vê demissão de emprego, não é, presidente? A gente vê demissão de muita coisa, mas demissão da base, já pensou? Olha, você passa lá no RH, porque você está demitido da base. Já pensou que grave isso? É assim que funciona aqui. E aí a feira que Vossa Excelência denunciou, presidente, os feirantes lá precisando de uma resposta, os feirantes lá precisando de uma resposta. E a feira do Coroado, 2 anos de atraso. E a feira do São Jorge, que eu fui lá sexta-feira, que está parada, uma feira enorme com dois trabalhadores lá, só para dizer que não parou 100%. Pintaram antes de fazer a reforma. Acho que é para quem passar ali parecer que está sendo reformado. E a Feira da Banana? O que a gente tem a dizer? Pergunte lá dos permissionários da Feira da Banana. Só fizeram um caqueado lá, uma maquiagem muito mal feita. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de reforma da Feira da Banana, presidente Caio André, que o prefeito simplesmente não dá resposta? Corrupção, desvio de dinheiro público. Todas as obras municipais com denúncias gravíssimas de corrupção. Um viaduto ali da Bola do Produtor, infelizmente, em Biocolo, ontem, lá de cima. Aquele monstrengo mal feito, de 80 milhões de reais. E nós só queremos investigar e não podemos, porque a base do prefeito simplesmente não permite. Por que será? Eu termino fazendo essa pergunta. Peço que você, cidadão, responda. Por que será que a base do prefeito não deixa quem queira investigar, que investigue? Muito obrigado, senhor presidente. Tenham dito. Obrigado, vereador Rodrigo. Próximo orador inscrito, último orador desse pequeno expediente, vereador Lissandro Breval. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Bom dia à imprensa que está na sala de imprensa. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara.
Senhor presidente, hoje, nessa segunda-feira, o que me traz aqui à tribuna é realmente, eu não sei se é triste ou se é cômico. Gostaria de iniciar meu discurso dizendo o seguinte: o que é errado, é errado. Eu ouvi atentamente aqui aos vereadores, ao líder da base, que, bem, sumiram, né? Estavam aqui, agora não estão mais. Nós temos poucos vereadores hoje, nessa segunda-feira, aqui no plenário. Eu ouvi discursos acalorados e principalmente, usaram as palavras a moralidade, a decência, princípios basilares, constitucionais. Mas o que me deixou mais atento, e eu gostaria de fazer essa observação nesse pequeno expediente, é falar que o povo tem discernimento. Eu tenho certeza que o povo tem discernimento. O povo sabe o que é errado, o povo sabe o que é certo. E aí a gente vê alguns discursos que não são condizentes no que a gente vê aqui na prática. Pessoas que votam contra requerimentos de transparência do asfalto. Pessoas que votam contra requerimento do leite do meu filho. Pessoas que votam contra a transparência da merenda escolar, a bolacha e suco, levantando a bandeira aqui da decência, da moralidade. Tenho respeito pela população de Manaus. Eu acho que esse momento político está acontecendo, não tem como a gente separar, mas a gente tem que ter o mínimo de discernimento, nosso discurso. A gente ouve coisas aqui estarrecedoras. Agora estão pedindo asilo, estão pedindo ajuda, estão pedindo proteção, os vereadores da base do prefeito. Quem tem que ter proteção é o povo, meu amigo. Quem merece toda a atenção é o povo. O povo que está sem asfalto, o povo que está sem a merenda escolar na escola, o povo que teve aí o seu IPTU 3 vezes aumentado pela prefeitura, sem nenhum tipo de aviso. Quem merece atenção, quem merece toda a nossa proteção aqui da Câmara, é a população, é o povo. Não dá para entender. Nós temos aqui a CPI da SECOM, dinheiro pago dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Comunicação, e não assinaram a CPI. Nós temos aqui a CPI da corrupção, uma cruzeta, meu amigo, milhões e milhões pagos, a parente do prefeito, pessoas ligadas do prefeito, no movimento claro, de direcionamento, não assinaram a CPI. Muito pelo contrário, o movimento da base do prefeito é barrar. Entraram com 5 ações, 4 ações, batem no peito. 4, 5 ações para barrar o movimento de investigação aqui da Câmara. Isso é dinheiro público, esse dinheiro que está sendo mal empregado não está chegando lá na ponta, que é o objetivo de toda a gestão municipal. Nós temos a CPI do Fundeb, e está claro também o movimento de pagamentos de empresas. Está aí, foi pago 14 milhões, mais 25 milhões de empresas que têm contrato com parentes do prefeito. Mas a gente ouve a indignação. A gente ouve aqui, estarrecidos, a questão da moralidade seletiva. O que está errado, está errado. Tem que ser investigado. Mas eu não vou admitir o desrespeito com a população.
Porque a gente está aqui todo dia. A gente está aqui nesse momento, vendo essas tribunas vazias e pensando nos discursos que foram dados. Não tem compromisso com a população. Aqui na Câmara hoje, a base do prefeito não tem compromisso com a população, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a apuração de corrupção. São coniventes com o prefeito. Está claro. Está claro que esse movimento da CPI, é só ver quem assinou e quem não assinou. E entre outros requerimentos. Teve requerimentos aqui, até pedindo audiência pública dos autistas, que nós derrubaram porque foi pedido do prefeito. Eu ouvi estarrecido vereador hoje que força professor, que humilha, que ameaça professor, falando do perigo da gestão pública, do perigo do direcionamento. Ora, eu ouvi aqui, e é sabido, todo mundo, professores entram em contato conosco, tem vereador aqui que está ameaçando, diretor, em nome de vereador, ameaçando, com a anuência da secretária de Educação, que é irmã do prefeito. Isso não é uso de máquina pública? Ontem, eu estive no Alfredo Nascimento, a Seminf está todo vapor. É a Seminf, a Semusp, em todos os bairros agora, dia de domingo, vereador Carpê. Deviam ter vergonha na cara. 3 anos e 9 meses sem aparecer. População no buraco, na lama. Isso não é uso da máquina pública? Eu já vou terminar o meu discurso, presidente, mas, no mínimo indignado, no mínimo triste com a posição política que essa casa se encontra. Essa casa não defende, essa casa não defende os direitos da nossa população, não defende não defende o uso correto do dinheiro público. Aí nós somos obrigados a ouvir vereador da base do obrigado, meu prefeito, a dar discursinho de moralidade. Bem, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, um dos discursos, vereador Carpê, falaram que o povo não tem discernimento. E eu tenho certeza que o povo tem discernimento, e eu vou falar o caboquês, claro. O povo não é leso, o povo sabe o que está acontecendo, e o povo vai dar a resposta sim. Então, quem está aqui fazendo discursos, achando que vai enganar a população, está enganado. O povo não é leso, e nós vamos ter esse resultado aí na próxima semana. Obrigado, vereador Liciano. Com o termo do vosso discurso, encerramos o nosso pequeno expediente do dia de hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião ordinária desta segunda-feira, dia 30 de setembro, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária desta terça-feira, em horário regimental.